Olá, seja bem-vindo ao curso Estelar. Eu sou o professor Jorge Gama e nesse vídeo nós vamos estudar um pré-requisito muito importante para a função trigonométrica. Então eu preciso dos arcos simétricos para eu entender quando é que uma função está no valor máximo, está no valor médio ou está no valor mínimo. Eu vou pegar uma projeção tanto no eixo ortogonal, tanto na horizontal como na vertical, e nós vamos entender quando é que eu encontro o valor de seno e cosseno de qualquer arco do ciclo trigonométrico. Claro, quando esse arco ele for simétrico aos ângulos notáveis 30, 45 ou 60. Vamos para o ciclo trigonométrico. Observe. É muito importante que você volte no vídeo de razão trigonométrica, tá? Para você entender arcos simétricos. Porque lá na nossa razão trigonométrica nós trabalhávamos com os ângulos notáveis 30, 45 e 60, que são os ângulos do nosso primeiro quadrante, que é o quadrante que vai de 0 a 90 graus. Eu vou pegar a tabelinha dos ângulos notáveis para a gente lembrar. Prontinho. Esses são os ângulos notáveis, são esses ângulos que você tem que saber o seno e o cosseno. Os outros ângulos não, você vai deduzir a partir desses. Bom? Professor, e o do 90, do 180, 270, 360. Vai ficar mais fácil ainda olhando para o ciclo trigonométrico. Mas eu estou preocupado com os simétricos de 30, 45 e 60. Os arcos simétricos. Só o que são arcos simétricos? Observa. Nós temos aqui de 0 a 90 graus, nosso primeiro quadrante. Se eu pegar o 30 graus, olha só, eu vou pegar no ciclo trigonométrico, nesta posição eu vou botar 0 graus, é aqui que a gente inicia nossa volta no ciclo trigonométrico, sempre nesse sentido positivo, tá? O sentido positivo nós vamos considerar como sentido anti-horário, esse é o sentido crescente. Eu tenho 0, cheguei no 30. Ao chegar no 30, eu observo que a partir desse ponto eu posso fazer uma projeção ortogonal. O que é projeção ortogonal, professor? É a projeção que forma um ângulo de 90 graus em cima do eixo do seno. Quando eu faço isso, vai dar um valor em cima do eixo do seno. Que valor é esse? Muito simples. Quanto é seno de 30? Meio. Esse valorzinho bem aqui é 0,5 em cima do eixo do seno. É meio. Aqui é quanto, professor, do seno? 0. Do eixo do seno, aqui é 0. Do eixo do seno, aqui é meio. Que é 1 sobre 2. Nessa altura do 30. Na altura do 30 nós temos o seno meio. Na altura do 45, professor. Vamos lá? Vou pegar aqui primeiro a altura do 60. E entre o 30 e o 60 nós temos o 45 graus. 30, 45, 60, 90 e assim por diante. No 60 graus, professor, se eu fizer uma projeção em cima do eixo do seno, no 60 graus vai dar raiz de 3 sobre 2. Considerando que o raiz de 3 é aproximadamente 1,7, 1,7 dividido por 2 vai dar 0,85. 0,85. Tá chegando próximo ali de 1. Nós sabemos que o raio do ciclo trigonométrico é unitário. Só esse ponto vale 1. Mas ele não vale 90, professor? Ele vale 90 para o ciclo trigonométrico, para a circunferência trigonométrica. Mas para o eixo do seno ele vale 1. Tudo bem, eu estou na altura do 60. Ele vale 0,85, que é raiz de 3 sobre 2. Só a altura do 45 graus, no eixo do seno, vai dar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 ele é aproximadamente 1,4, metade de 1,4 dá 0,7. Aproximadamente 0,7, que é raiz de 2 sobre 2. Vou botar do outro lado. Raiz de 2 sobre 2 aqui, raiz de 3 sobre 2 aqui e meio aqui. Pronto. Aí. Se fosse no cosseno, professor, se fosse no cosseno, seria o cosseno aqui de 30, esse pontinho. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo seno de 60. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, bem certinho no meio, bem na metade do raio. Cosseno de 60 vale meio. Tudo bem? Então nós temos aqui os arcos 30, 45, 60, que nós já estudamos lá na razão trigonométrica, no vídeo de razão trigonométrica. Pessoal, então vamos agora para a simetria. Qualquer arco desse, 30, 45 e 60, eu posso pegar a simetria dele em relação ao eixo do seno.
como se o eixo do seno fosse um espelho, e eu vou pegar um arco que está na mesma altura do 60, só que lá no segundo quadrante, ó. Isso aqui é o que, professor? É uma simetria em relação ao eixo do seno. Simetria em relação ao eixo do seno. Então aqui é 60, aqui é 90, aqui é 120. Um arco suplementar do 60. 120. Observa que o 120 está na mesma altura do 60. Então, ele é simétrico do 60 em relação ao eixo do seno. Pode observar que a soma deles dois dá 180. Toda vez que você pegar aqui a simetria em relação ao eixo do seno, eles são suplementares. 60 mais 120 dá 180. Quem é, professor? O simétrico do 45 no segundo quadrante. 135. Como é que eu sei, professor? Basta pegar 180 menos 45, ó. 180 menos 45 graus. Vai dar o nosso 135. Aqui é a mesma coisa que 180 menos 60, que vai dar 120 graus. Logo, na altura do 30, falta quanto para chegar em 180, professor? Falta 30, tá bom? Olha uma outra linguagem, tá? Se eu estou aqui, eu estou dizendo o quê? No segundo quadrante. Quanto falta para chegar no 180? Falta 60. Falta 60 graus. Porque eles são simétricos, eles estão na mesma altura, falta 60 para chegar no 180. Então aqui só pode ser 120. Aqui, professor, está na mesma altura do 45. Então, falta 45 para chegar no 180. Então, ele só pode ser 135. Aqui, professor, na mesma altura do 30. Então, falta 30 para chegar no 180. Ele só pode ser, então, 150 graus. Então, vamos lá. Quais são os arcos que são simétricos ao 30, 45 e 60 em relação ao eixo do seno, professor? Do 30 é o 150, do 45 é o 135, do 60 é o 120. Logo, se perguntarem para vocês quanto é o seno de 120, eu não preciso decorar seno de 120. O que eu preciso conhecer é o seno do suplementar dele, do arco que é simétrico a esse arco. E quem é simétrico ao 120? É o 60. Então eu tenho que saber é o seno de 60. Então, seno de 60, eu já sei que vale raiz de 3 sobre 2. Se seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ou seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então o seno de 120 também é raiz de 3 sobre 2. Se eu encontrar o seno de 150, novamente, eu não preciso saber o seno de 150. Eu preciso saber o seno do simétrico dele. Quanto é que falta para 180? Quando eu tenho 150, quando eu estou no segundo quadrante, quanto falta para 180? Falta 30. Então, quem é simétrico ao 150 é o 30. Então, eu tenho que saber o seno de 30. Observa que o seno de 30 e o seno de 150 estão no mesmo lugar. É a mesma projeção, está na mesma altura. Então, é meio. Quanto é, então, professor, o seno de 135? Quem é simétrico do 135 é o 45. Então, seno de 135 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu já fiz seno de 120, 150 e 135, que são os ângulos simétricos ao 30, 45 e 60. No segundo quadrante. O cosseno, professor, mesma coisa. Só que tem um detalhe. O eixo do cosseno é o eixo horizontal. Então, para a direita eu sei que o resultado é positivo e para a esquerda as projeções são negativas. Cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60, professor. A única diferença deles é o sinal. Um é positivo, o outro será o quê? Negativo. Do 135, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então do 135 menos raiz de 2 sobre 2. Do 150 é o simétrico do 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então aqui a diferença é o sinal, fica menos raiz de 3 sobre 2. Então o cosseno, a única diferença é o sinal. Tu pega lá os cossenos, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, só troca o sinal. Fica menos meio, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Então nós vimos nesse vídeo a simetria do 30, 45 e 60 no segundo quadrante. Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.